Vamos lá. Agora vamos falar então do adversário, principal adversário do Lula, porque o senador Flávio Bolsonaro, ele desembarcou ontem lá nos Estados Unidos para participar daquela audiência que a gente tem falado sobre a ameaça aí do novo tarifaço de Trump sobre os produtos brasileiros. Esse evento é do escritório do representante de comércio do país, está previsto para ocorrer entre hoje e amanhã, lá em Washington, na Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos. Na última quinta, o Flávio encaminhou uma carta de 86 páginas para esse órgão. E como a gente mostrou no documento, o Flávio pede a suspensão da sobretaxa sobre o país e afirma que novas tarifas dariam uma vitória política ao presidente Lula. A proposta de sobretaxar os produtos brasileiros em 25% foi apresentada após uma investigação conduzida com base na seção 301. O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos aponta aí supostas práticas desleais e discriminatórias do Brasil em áreas como PIX, propriedade intelectual e combate ao desmatamento ilegal. Essa iniciativa faz parte de uma articulação do governo Trump para tentar driblar uma decisão da Suprema Corte americana que derrubou outras tarifas impostas pela Casa Branca. Nós estamos... Eu diria assim, isso é a cloaca do sionismo americano combinado com a truculência, né? Combinada com a truculência do Trump, né? E com uma versão tosca dos anos 50 ainda, perspectiva vista, né? É um atraso formidável da política americana, da política interna dos Estados Unidos, né? Que tem seus reflexos, obviamente, fora dos Estados Unidos, né? Não há uma única justificativa sustentável no documento do escritório do representante comercial dos Estados Unidos. A gente precisa lembrar sempre, né, porque nós vamos ver que o Flávio está tentando se desvencilhar ali do peso que isso tem. Observem o seguinte, o Trump impôs tarifas no mundo inteiro, aquelas que depois foram consideradas ilegais pela Suprema Corte. E agora ele tenta, por intermédio da chamada seção 301, resgatar algumas tarifas, ou boa parte das tarifas também para outros países, não só para a gente. Para que aquele que nos acompanha aqueles que nos acompanham entendam como isso funciona. Quando o Trump impôs as tarifas gerais, para todos, tal, né, ele estava indo além daquilo que a presidência da República lhe permite, razão porque a Suprema Corte, com 10 meses de atraso, porque esse é o sistema dos Estados Unidos, muito pior do que o nosso, no que respeita a controle de constitucionalidade, que a rigor não existe, né? Não existe um sistema de controle de constitucionalidade como há aqui, né? Então, só 10 meses depois a Suprema Corte disse é ilegal. Aí o Trump disse, é ilegal? Então tá bom. Então eu vou apelar à seção 301. Aí sim, né, o Executivo, por intermédio dessa seção 301, pode impor tarifas desde que se tenha o argumento de que os Estados Unidos estão sendo discriminados pelo país que é alvo da tarifa. Bom, o Brasil, evidentemente, os Estados Unidos não estão sendo discriminados pelo Brasil, né? Quanto mais não fosse porque o Brasil tem uma relação deficitária com os Estados Unidos. Então, isso por si, já é uma justificativa impossível. Mas não é só isso, né? É preciso pensar outras coisas. Os Estados Unidos recorrem a argumentos falaciosos, né, para punir o Brasil. O primeiro argumento falacioso, o Brasil discrimina os Estados Unidos porque impõe tarifas preferenciais. As tarifas impostas aos Estados Unidos não são as mesmas impostas a outros países. Há uma diferença entre aquilo que faz com os Estados Unidos e aquilo que faz com os outros países. Mas isso é da regra do jogo. Todos os países fazem isso. Todos os países celebram, ou você negocia com blocos, ou você celebra acordos bilaterais com determinados países,
e se estabelece ali uma tarifa que seja a mais satisfatória possível, considerando os parceiros. Com alguns países, o Brasil necessariamente terá déficit, com outros necessariamente terá superávit. Depende muito daquilo que você oferece ao mundo e depende muito daquilo que os outros países do mundo querem comprar. Então, por exemplo, com a China, nós temos uma balança formidavelmente favorável ao Brasil, né? Isso não quer dizer que, então, sempre que eu negociar com a China, qualquer tarifa que eu defina com a China, eu vou ter que ter com os Estados Unidos? Não, isso não é verdade. Então, quando eles reclamam do etanol, por exemplo, sim, eles reclamam do etanol, mas há outros produtos nossos que eles sobretaxam. Eles reclamam do etanol. 10 produtos principais que eles exportam para cá, 8 entram sem tarifa nenhuma, tarifa zero. Então, isso é injustificável, né? Aí eles acusam que o Brasil não cuida do desmatamento, e não cuidando do desmatamento, você teria uma competição desigual com o agro americano. Bom, outra mentira, porque sim, o desmatamento no Brasil, no governo Lula, caiu brutalmente. E, de qualquer modo, e mesmo com o desmatamento condenável que ainda existe, o Brasil é um dos países que mais combate o desmatamento no mundo. O Brasil tem o melhor código florestal do mundo, o mais efetivo. E uma das maiores coberturas vegetais do mundo, mesmo com a devastação que existe aqui e ali, né? Mas a nossa cobertura vegetal é gigantesca, nossa cobertura original, né? Então, isso é mentira. Quer dizer, é incomparável o desmatamento havido nos Estados Unidos com o desmatamento havido no Brasil, né? Então, também isso é falacioso. O Brasil não combate a corrupção. Sim, nós temos casos de corrupção, mas é mentira que não haja combate à corrupção. Está sendo combatida, os casos estão aí, né? E eu já lembrei aqui, quem, na verdade, mudou a lei de combate à corrupção nos Estados Unidos de maneira absurda foi o Trump. Porque antes havia a punição regular de empresários americanos que corrompessem governos estrangeiros, o Trump acabou com isso. Não há mais disso, os Estados Unidos estão sendo prejudicados. Suspendeu a lei por 8 meses, a lei voltou e agora só há punição quando a segurança nacional é posta em risco. Então, isso também é falacioso. Nada, no fim das contas, justifica a imposição de tarifas. E há, sim, a questão do sistema de pagamentos, o PIX, é nisso que eles estão de olho, né? Porque as empresas de cartão de crédito pressionam, dando números para que você possa debater com números. Quando você for à festinha e alguém vier encher o seu saco com isso, dê números à pessoa, né? Fatos. O PIX movimenta 1,1 trilhão em mês ruim. Em mês bom, Natal, Dia das Mães, para chegar a 3 trilhões. Compras, propriamente, em lojas físicas ou virtuais, 450 bilhões. Os caras querem o Aldo, estão pressionando o PIX. Bom, ficou claro quando o Flávio, o Eduardo e o Paulo Figueiredo foram conversar com o Trump, nós vamos ver daqui a pouco, ficou claro que eles ofereceram aos Estados Unidos, né? Eles ofereceram aos Estados Unidos PIX, tem fala do Eduardo a respeito, eles ofereceram aos Estados Unidos zerar a tarifa de etanol, e isso precisaria ver como isso entraria na pauta brasileira, porque não é assim, tá bom, vocês querem, então eu faço. E acertaram que sim, pode impor tarifa ao Brasil. Pode impor tarifa ao Brasil se a gente perder a eleição. Aí você pode punir o povo brasileiro. Se não, não, né? Agora o Flávio está desesperado para tentar reverter, pelo menos durante a campanha eleitoral,
um acordo, um entendimento que eles próprios fizeram. Veja, é preciso que tenha claro que Eduardo Bolsonaro, que Paulo Figueiredo, influência em mente do Flávio, eram as tarifas lá atrás. Carta de 9 de julho, que Trump mandou Lula, tornou pública, mal criada, né? Trazia no parágrafo o Bolsonaro, falava das reais, e no terceiro ele falava, mas nós podemos negociar. Né? E eles chamaram para si a responsabilidade dessas tarifas. Eu me lembro ainda hoje, o Ratinho comentou, não, isso daí, essa tarifa não é por causa do Bolsonaro, não. É porque o Lula falou que queria criar uma moeda no BRICS para comércio entre os países do BRICS. Então o Lula é o culpado, tentou essa cascata. O Eduardo foi a público dizer, não, mentira, fomos nós sim. Fomos nós que cavamos isso. Flávio concedeu uma entrevista e comparou, inclusive, a situação do Brasil com a situação do Japão na Segunda Guerra, dizendo não pode lutar contra as tarifas. Olha, o Japão tentou lutar contra os Estados Unidos na Segunda Guerra e levou 2 bombas atômicas. Olha que coisa simpática, que coisa fofa, para se dizer. Então, eles justificaram as tarifas, apoiaram as tarifas. A direita brasileira ficou de boca fechada diante das tarifas. Não falou nada. Ninguém. Essa é a verdade.